Monarquias nacionais. O caso português e espanhol. Para falarmos desse processo, precisamos voltar à Baixa Idade Média, uma época em que a Europa estava dividida em vários pequenos reinos. Você se lembra do feudalismo? E da relação de suzerania e vassalagem? Para falarmos da formação das monarquias nacionais em Portugal e Espanha, precisamos voltar à Guerra de Reconquista. No ano de 1711, um grupo de árabes muçulmanos invadem a Península Ibérica e a conquistam, formando o Emirado de Córdoba. Já no século XI, tomados pelo espírito cruzadista de combater os infiéis, os reinos do norte cristãos se unem para expulsar os árabes. Esse processo de reconquistar a Península Ibérica dos árabes muçulmanos demorará anos. E eles serão expulsos de Granada, seu último reduto, no ano de 1492. E como isso entra na história de Portugal? O nobre francês Dom Henrique de Borgonha é convidado pelos reinos do norte da Península Ibérica a combater na Guerra de Reconquista. E como recompensa pela sua participação na Guerra de Reconquista, receberá um condado, uma região da Península Ibérica chamada Condado Portucalense. Dom Henrique de Borgonha verá no casamento uma excelente oportunidade para aprofundar os seus laços com as famílias reais da Península Ibérica. Por isso se casa com Dona Teresa, uma filha ilegítima do rei de Leão. Dessa união nasce Afonso Henriques, que no ano de 1139 conquistará a independência do Condado Portucalense, que passará a ser um único reino chamado Portugal. Ou seja, é nesse período que surge então o país Portugal. Mas não a monarquia nacional portuguesa, calma aí. A família Borgonha ficará no poder até 1383, quando ocorre a Revolução de Avis. Grave esse nome. Nessa época, Henrique I era o rei português, porém ele não tinha herdeiros. E isso deixou uma pergunta. Para quem iria a coroa portuguesa? Quem seria o próximo rei? Na Revolução de Avis, a coroa portuguesa será disputada entre o Reino de Castela e a burguesia comerciante portuguesa. Nessa época, o Reino de Castela e de Leão tinham se unido. Você se lembra que Dom Henrique tinha casado com Dona Teresa, filha ilegítima de um rei de Leão? Pois bem, nessa época os castelhanos decidiram relembrar essa herança muito antiga da coroa portuguesa. E com esse argumento de que a coroa portuguesa tinha em sua origem uma nobre, uma princesa de Leão e de Castela, eles vão querer o trono português. Porém, esse conflito será vencido pela burguesia portuguesa, que dará a coroa e o trono português para Dom João, mestre de Avis. Dom João fará muitos investimentos em navegações, além de centralizar bastante o poder na figura do rei. É com a Revolução de Avis que temos então a formação da primeira monarquia nacional na Europa. Agora vamos ao caso espanhol. A Península Ibérica era formada por vários pequenos reinos cristãos, como Leão, Castela, Navarra e Aragão. É claro, de uma grande parte que estava dominada pelos árabes muçulmanos. Com o passar do tempo e da Guerra de Reconquista, a configuração territorial vai mudando. Os árabes vão perdendo território, Portugal surge e os reinos da península começam um processo de unificação através de casamentos.
Até que no ano de 1469, a única região ainda dominada pelos árabes é Granada, no extremo sul da região. Nesse ano, Isabel, rainha de Leão e de Castela, se casa com Fernando de Aragão. Os dois ficaram conhecidos como os Reis Católicos. O mais interessante, digamos assim, dessa união é que Isabel era rainha de Leão e Castela e governava lá no seu território, enquanto Fernando governava em Aragão. Em 1492, os árabes serão expulsos de Granada e lá em 1516, finalmente os dois reinos serão unidos quando Carlos de Habsburgo assume o poder e começa um processo de centralização do poder.